Ontem a Unity divulgou um novo plano de pagamento para os seus desenvolvedores de games, ou aqueles que usam a Unity como uma plataforma para desenvolver os seus jogos. E a internet pegou fogo. Tá pegando fogo, bicho! A discussão ficou bem acalorada desde que essa mudança foi publicizada, né, foi divulgada, com muita gente indo desde achar ruim até alguns desenvolvedores dizendo que vão excluir seus jogos. Leve assim o nível da revolta. Nesse vídeo aqui a gente vai tentar explicar o que mudou na Unity, por que ele é tão impactante, não só para quem desenvolve games, mas também para nós, consumidores desses games, e se realmente as coisas estão... Esse é o hip Unity. Aperta F no chat porque já era esse motor gráfico. A treta toda começou quando a Unity divulgou em seu site oficial uma mudança na forma como ele cobra os desenvolvedores pelo uso do motor gráfico da Unity. A coisa foi tão pesada que eles até fizeram aqui um hot site, que eu tenho aqui aberto na minha frente, só para tirar as dúvidas do pessoal que não entendeu o que aconteceu no post original, né? Esse foi o post original, eles tiveram que lançar na sequência um hot site de tanta repercussão e tanta dúvida que surgiu em torno dessas mudanças. O que está mudando é basicamente como a Unity cobra de alguns desenvolvedores para usar a sua plataforma. É uma coisa comum, tanto acontece na Unity, também acontece no caso da Unreal, em você tem um modelo de negócios em que você não cobra muito de quem está começando a desenvolver, ou no caso você pode até desenvolver sem gastar nada, tanto em Unity quanto em Unreal, e você passa a pagar por valores mais altos quando você ou quer receber mais ferramentas para desenvolvimento de jogos, ou quando você começa a ter realmente um lucro com o seu game, a partir de certos valores que você tem de arrecadação. É aí que a Unreal, é aí que a Epic começam a cobrar, né? Quer dizer, a Epic com a Unreal começa a cobrar, e também o caso da Unity, começa a cobrar dos desenvolvedores, ou seja, seu jogo já fez sucesso, e é aí que você passa a pagar pelo motor gráfico. Esse é um modelo que funciona super bem, e ele é relevante para nós gamers, porque é daqui que nasce uma porrada de jogo, especialmente os indies. É porque justamente são os desenvolvedores que não têm necessariamente uma estrutura grande, mas já têm acesso a dois motores gráficos excelentes, que já são cheios de recursos, e já conseguem desenvolver jogos, começam a fazer seus primeiros games, seja seus primeiros games para aprender, seja seus primeiros games para encher Steam de lixo. Se vocês quiserem uma boa referência disso, a Unity é o pilar que mantém a série Piores Jogos da Steam em pé. Basicamente, uma boa porcentagem dos péssimos jogos que a gente jogou nessa série, muitos deles são desenvolvidos em cima de Unity, alguns mais óbvios, como é o caso da Unity, mas tem vários outros também que são basicamente alguns recursos prontos dos motores gráficos, o cara só juntou tudo e já tentou vender. Alguns porque estão aprendendo a desenvolver jogos, outros porque são picareta mesmo. Então, onde é que a coisa pegou? Foi quando mudou a tabela de custos da Unity. Então aqui nós temos um descritivo de como isso vai funcionar. Primeiro você tem que atingir dois critérios diferentes. O primeiro deles é você ter uma receita de $200 mil nos últimos 12 meses. E o segundo critério é você ter o total de 200 mil instalações também nesses 12 meses. Esses valores mudam à medida que você vai assinando os novos planos. Então, por exemplo, nós temos o Unity Pro, que você paga um valor anual para ter acesso a ele, aí passa a ser de $1.000 a sua receita. Lembrando, isso não é lucro, é receita. E também ultrapassar o 1 milhão de instalações. Tanto o Unity Pro quanto o Unity Enterprise tem esses valores. Então, você precisa atender esses dois requisitos. Eles são altos, não é qualquer desenvolvedor que pode contar vantagem que seu game foi instalado 200 mil vezes, também não é todo desenvolvedor iniciante que vai poder dizer que tem $200 mil de receita no seu jogo. Lembrando que isso aqui não é o estúdio como um todo, isso é por projeto, isso é por game. Então, se você tem múltiplos games, não vai somar todos eles, é individualizado essa questão da cobrança. Eu entendo que isso afeta pouquíssima gente e, ao mesmo tempo, afeta quem já tem um bom volume, tanto de receita quanto de jogos instalados. E outra diferenciação é o custo, um valor baseado em números de instalações. Você tem uma variação também dependendo de onde é feita essa instalação. Então, por exemplo, países em desenvolvimento, que inclui o Brasil, o custo por instalação é menor. Outra coisa que reduz bastante é se você assina os planos Unity Pro ou Unity Enterprise. Então, eles realmente reduzem para $0,01 por instalação. E se você tiver na Enterprise, você chega a $0,5 por instalação. Então, tudo isso faz, no fim das contas, você ter um cenário em que existem gaps em que alguém pode ter problemas. Por exemplo, se você cair especificamente nesse valor dos $200 mil por ano, mas digamos que o seu jogo é um jogo freemium, que tem que manter servidores online, e você está fazendo dinheiro só com venda de cosméticos, e não está vendendo muito bem as roupinhas dos seus personagens,
Eu consigo imaginar alguém que não está tirando muito lucro e que agora vai ter mais um custo que pode tornar insustentável o seu negócio. Uma das empresas que falo bastante negativamente, na verdade, eu nem sei se preciso ler para vocês. Texto ou o emoticon ali atrás já passa toda a mensagem que a galera da Massive Monsters queria mandar. Mas é a galera que desenvolve o Cult of the Lamb, jogo extremamente popular feito em Unity, e eles aqui estão falando que por conta das mudanças em como vai funcionar a Unity, eles acreditam que os próximos jogos deles podem atrasar bastante, porque eles vão trocar de motor gráfico. Então, basicamente, se você pensa no tempo de desenvolvimento de um jogo, você trocar de motor gráfico é uma das piores coisas que pode acontecer. É claro, a gente tá com o Stalker adiado porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Então eu sei alguns estúdios que estão com problemas maiores. Inclusive o estúdio que desenvolve Stalker pegou fogo recentemente. Então, entre outras coisas, força, galera, porque realmente esse jogo não tá fácil. Alguém tem que dar um banho de sal grosso ali no estúdio que está desenvolvendo Stalker, porque realmente, para ter mais azar do que eles de uma vez só, acho que é pouco provável. Mas tirando uma invasão de um país vizinho, ou seu estúdio pegar fogo, eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer é você decidir trocar todo o motor gráfico. O que significa, como eles mesmo listam aqui, você ter que, entre outras coisas, fazer com que todo o seu time treine um novo conjunto de habilidades. Tudo isso mostra como alguns estúdios têm recebido muito mal essa mudança, e o Massive Monster é um bom exemplo, porque justamente eles são um estúdio que pode estar num sweet spot bastante ruim entre a quantidade de instalações. Ele se tornou muito popular esse jogo, então ele tem um valor muito alto, tem um grande número de instalações, e não necessário, como é um estúdio indie, a gente também não sabe necessariamente se eles estão bem financeiramente ou se as vendas realmente atingiram um valor que pode receber esse novo custo nas suas operações. Outra reclamação veio aqui do estúdio Landfall, que também tweetou, ou não é mais tweetou, ele xou. Gente do céu, que tempos a gente vive. Mas ele postou aqui no X que outro problema dessa mudança que foi a quebra de confiança dos desenvolvedores. Porque quando você faz um jogo, você faz a longo prazo. Então, como eles estão mencionando aqui, eles têm feito os jogos deles dos últimos 10 anos, usando de referência aí a Unity, e você tem que olhar, você tem que ter segurança de que o modelo de negócios, que é o pilar do seu motor gráfico, dos seus games, ele não vai mudar da noite para o dia, pegando mudanças de modelos de negócios que podem inviabilizar a continuidade do seu estúdio. Então aqui é outro problema dessa mudança. Os desenvolvedores muitos estão reclamando que do nada estão aí com projetos andando há anos e de repente o motor gráfico que eles estão usando faz uma mudança de modelo de negócios que pode impactar de forma crucial o desenvolvimento desses jogos. Tem até gente já fazendo hot sites mostrando como aprender a desenvolver, quem já desenvolveu em outros motores gráficos, como esse post aqui, ó, o do Joe Wintergreen, que está fazendo um hot site de como faz para quem desenvolver Unity aprender a usar Unreal Engine rápido. Então é o tipo de publicidade que a galera da Unreal, né, tá tipo, legal, a gente não fez nada e estamos se dando bem. Mas esse tipo de publicidade que surge do nada, muito negativa para Unity e, óbvio, positivo para todos os outros motores gráficos, especialmente Unreal, que seria a outra principal opção para quem quer desenvolver um jogo, principalmente está aprendendo a desenvolver o jogo ou mesmo não tem um orçamento muito grande, que é um motor gráfico já acessível, mas também robusto. Bom, mas como eu mencionei, quando eu falei ali dos valores, realmente eles são sweet spots que talvez dê ruim para um ou outro, mas em geral é um modelo que vai depender de você ter uma receita muito grande e você ter um grande número de instalações. E no fim das contas, se você assinar os planos que não são tão caros assim, os planos anuais, você já escaparia desse problema. Isso não deixa a Unity de fora de confusão por causa de alguns pontos. O primeiro deles é a estranhíssima escolha por instalação. Não é quantas unidades foram vendidas, ou quantas unidades foram baixadas, ou quantos usuários jogaram o game. É quantas vezes ele foi instalado. O que é um problema óbvio para qualquer pessoa que entende minimamente da parte de TI, já que só aqui no Adrenaline a gente deve ter instalado os nossos games da bateria de benchmarks umas 10 vezes essa semana. Porque a gente teve que formatar as máquinas, deu ruim umas lives, eu estou testando 2 notebooks. Não faz sentido. Isso vai inflar muitos números, seja por questões como a nossa, que a gente é um bando de psicopata, seja porque as pessoas querem ferrar com o desenvolvedor do estúdio. Nós estamos numa guerra cultural em que qualquer coisa que algum nicho não goste, ele vai lá e faz os famosos review bomb. Esse é um jeito de fazer um review bomb que pode levar à falência de um estúdio. Você não gostou de uma mudança estética, você não gostou de um personagem, você não gostou de algum assunto que foi tratado no game, você só coloca o seu PC para instalar constantemente o jogo
até esse estúdio quebrar porque não consegue pagar o valor da instalação para Unity. O estúdio foi lá e no Twitter disse que eles têm um mecanismo, eles têm através do runtime, usando ali o runtime da Unity, toda vez que você instala um jogo da Unity, ou ele crasha, vocês já viram esse tal desse runtime, e até foram questionados por lá como são traqueadas essas instalações e, resumindo esse trecho todo em inglês, num bom português, eu diria que nessas 4 linhas a Unity mandou um confia. O problema é que não dá para confiar, ainda mais quando você é outra parte que vai me cobrar dinheiros por isso. Então é complicado, tanto porque a gente precisa de transparência, afinal de contas você está cobrando dinheiro dos desenvolvedores. E segundo, não é tecnicamente viável acreditar que essa ferramenta vai conseguir entender quando uma pessoa está sendo abusiva no uso, está instalando múltiplas vezes no jogo, porque mesmo que eles desenvolvam um mecanismo de traqueamento do token de quem, por exemplo, um token, eu instalei o jogo e criou um token lá, e esse notebook e esse usuário instalou o game. O simples fato de eles armazenarem esses dados sobre o meu PC, sobre mim e sobre essa instalação, fere um monte de regras no Reino Unido, fere regras em estados como, por exemplo, a Califórnia. Isso inclui até o Brasil, porque nós temos a LGPD, né, a nossa Lei Geral de Proteção aos Dados, e é esse tipo de coisa que você não pode simplesmente sair armazenando dados das pessoas sem elas saberem. Então, seja lá qual for o mecanismo que a Unity está confiando que vai conseguir fazer, tem alguns que tem implicações legais de como eles vão fazer esse controle. Faria muito mais sentido se eles cobrassem, obviamente, por unidades compradas, unidades baixadas, que daí você tem, sei lá, um usuário foi lá e pegou o jogo de graça na Epic. Isso pelo menos está registrado. Esse é um outro bom exemplo também, quando eu falo pegou o jogo de graça na Epic, porque nós temos alguns estúdios que, por exemplo, fazem a distribuição do seu jogo via Game Pass, ou põe de graça em feiras aí, por exemplo, para doações, né? Você põe qualquer valor que você quiser para caridade, você não está nem cobrando das pessoas que compraram o jogo, né? Você vai mandar toda a receita para caridade. E a Unity pode cobrar nesses cenários. Algumas pessoas podem ser literalmente aquele meme do sofrendo por causa do sucesso de colocou seu jogo no Game Pass ou colocou seu jogo de graça para baixar online, teve um volume muito fora do que estava esperando de downloads e agora tem um baita problema que não vai conseguir, vai ter que dar um jeito de pagar esse crescimento totalmente explosivo, dá um jeito de... não tem nem estrutura para receber esse crescimento e pagar a Unity. Então temos a questão discutível da métrica, da instalação, mas tem outra que é essa sim, aí a coisa fica espinhosa. Isso trata dessa notícia aqui, que o CEO da Unity vendeu milhares das suas ações pouco antes de anunciar a nova política de taxas. Então não é que apenas a Unity está fazendo grandes mudanças sem feedback da comunidade em torno deles e sem o devido aviso a todo mundo que vai por anos usar essa tecnologia. A gente tem muito potencialmente aqui um indício de que o CEO da empresa usou as informações privilegiadas que ele tem, sabendo que essa medida seria impopular, e foi lá e manipulou o mercado. Foi lá e vendeu as suas ações antes de elas desvalorizarem. Isso é um problema bastante sério. Então aqui nós temos o informe publicado pela Yahoo Finance, que o executivo vendeu cerca de 2.000 das ações da sua empresa no dia 6 de setembro, ou seja, poucos dias antes dessa treta toda estourar. Com isso ele escapou, por exemplo, da desvalorização. O valor da Unity caiu por causa da repercussão negativa, então com isso ele preservou o seu patrimônio, não perdeu dinheiro nessa mudança. E se vocês estão passando um pouquinho de raiva com tudo isso e estão sentindo que esse ódio já fluiu pelo corpo de vocês, tem um bom motivo. É que esse CEO não é um nome novo para alguns de vocês, ou pelo menos esse jeito de administrar a empresa não é novo. O CEO atual da Unity é o John Ricciello. E ele foi CEO de adivinha quem? Qual é a empresa que talvez não tenha um bom histórico na mente de vocês sobre como cobra as coisas? Sim, estamos falando da EA. Ele era o CEO da empresa quando o FIFA 2009 foi lançado com loot boxes e deu todo um escândalo. Ele é conhecido por algumas outras falas, como aqui está listando o Tom Warren, do The Verge. Ele também é lembrado por fazer pequenas piadas como seria bom cobrar $1 por reload que você dá no Battlefield. E também ele chamou todo desenvolvedor de jogo que não está desenvolvendo o jogo pensando na monetização lá na outra ponta como idiotas. Não vamos também se fazer aqui de inocentes. É óbvio que um jogo precisa de um modelo de negócios de receita para dar certo. Nem igreja se mantém só na base da fé nesse nosso mundo moderno. A questão é que o Ricciello, sei lá, parece italiano esse E com 2 L's depois, então estou dizendo Ricciello aqui. É visível como esse é um CEO que quando tiver que escolher entre um balanço entre entregar um bom produto, entregar
bons valores para os acionistas, ele vai ter uma opção bem clara de qual das duas coisas são prioridade para eles. Eles precisam entregar boas ações, bons valores aí para os seus acionistas, e o produto é uma coisa que ele é obrigado a fazer para essa primeira coisa acontecer. É um tipo de gestão que a gente já fica com a impressão que é a clara prioridade dele. E isso pega muito pesado para nós gamers, porque, como eu disse, a Unity é muito importante. Esse é um motor gráfico de entrada para muitos dos games que a gente nem sabia que estava em desenvolvimento e que nós vamos amar. São aqueles jogos que vão furar a bolha dos estúdios AAA, aquela galera com baixo orçamento, mas com muita vontade de fazer bons jogos, que vão entregar aquelas surpresas que vão nos divertir muito mais do que os orçamentos gigantescos que fazem caras como o Richichello sorrir. Há um estardalhaço um pouco maior do que o necessário em alguns pontos, então realmente eu acho que não é tão catastrófico alguns dos valores aqui, mas tem sim armadilhas e tem coisas mal pensadas aqui e principalmente tem uma péssima gestão de comunidade que não pode mais acontecer. A gente precisa de que a comunidade em torno da Unity, o motor gráfico é muito bom, mas você ainda precisa das pessoas desenvolvendo nele para ele entregar o valor que ele tem hoje. Seja nos jogos AAA de grande orçamento que a gente tem, seja naqueles jogos de celular que são bem diferentes do comercial. Vários deles são feitos provavelmente em Unity, sabe? Aqueles que você tem publicidade no seu celular, depois você vai jogar, não tem nada a ver. Também provavelmente tem boa chance deles serem feitos em Unity, mas eu garanto que com certeza tem um dos próximos jogos que vocês vão mais amar sendo desenvolvido em Unity e vocês ainda nem sabem. Espero que o resultado negativo, a repercussão negativa, faça a gestão da Unity, especialmente seu CEO, entender que eles precisam ser mais transparentes e principalmente dar muito mais margem de planejamento para esses desenvolvedores que estão fazendo o jogo que vão lançar daqui a 3, 4, 5, talvez 10 anos. Galera, para mais conteúdos sobre breaking news que estão rolando por aí, é só vocês assinarem o canal Adrenaline que vocês ficam sabendo quando, sei lá, o próximo CEO tentar destruir as coisas que a gente ama. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.